galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E hoje, nosso assunto é conjunção coordenativa para a banca CESP. Detalhe, meu companheiro, quando se fala em conjunção no CESP, não há brincadeira. A gente tem de trabalhar, tem de gravar isso daqui, porque o negócio é sério, porque cai em todas as provas da banca CESP. Então venha comigo, vamos começar logo a nossa brincadeira, ó. Assunto conectivos. O que é um conectivo, meu companheiro? É um elemento que pega um termo e faz uma conexão a outro. Então vem aqui comigo, ó. Chamamos de conectivos termos que não têm função sintática, como as conjunções e preposições, os quais servem para ligar termos de uma oração, orações de uma frase ou frases de um texto. Agora, cabe salientar que quando a gente fala em conectivo realmente na língua portuguesa, nós temos três elementos. Nós temos a conjunção, a preposição e o verbo de ligação. Afinal de contas, o verbo de ligação também é um conectivo, porque ele vai fazer a ligação do sujeito ao predicativo. Mas neste momento aqui agora, só nos interessa a conjunção e a preposição. Até mesmo porque eles vão servir como termos de ligação, mas eles também vão servir para classificações. Agora, vocês perceberam que eles são esvaziados de função sintática. Eles, os conectivos, mas nada impede da gente classificar sintaticamente a estrutura a qual eles estão interligados. Até mesmo porque você já deve ter percebido que se tem uma conjunção adverbial, por exemplo, sintaticamente nós temos uma adjunta adverbial, com certeza. Agora, a gente vai deixar bem claro como é que funciona a conjunção e como é que funciona a preposição. Então acompanha aí comigo, ó. Conjunções e preposições, tá? Quando a gente pega a conjunção, meu companheiro, ela liga orações e palavras de mesma função sintática. E quando a gente tem a preposição liga qualquer palavra. Então, basicamente, se a preposição liga qualquer palavra, ela trabalha com estruturas de funções diferentes. Então, haverá uma função diferente. E como a conjunção liga orações e palavras de mesma função, trabalha com termos de igual função. Agora vamos ver como é que isso funciona, porque eu não estou entendendo muito bem isso, Sidney. Mostra aí na prática como é que é. Acompanha aqui comigo. Comi bolo de chocolate. A gente vai entender o que é uma preposição e o que é uma conjunção atrelado a esse valor de função. Quando eu digo aqui, ó, comi bolo de chocolate, analisa comigo. O que eu comi, na verdade? Eu comi um bolo que é de chocolate. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, que é o verbo comer, bolo de chocolate, tudo isso é o objeto direto. E agora pensa comigo, qual é o elemento mais importante da estrutura? É a palavra bolo, que é o núcleo deste objeto direto e que gramaticalmente é um substantivo. Então, bolo é um substantivo. Agora, pega aqui comigo. Se aqui é o núcleo do sujeito e aqui eu tenho uma preposição, esta preposição está fazendo o quê? Está ligando este bolo à palavra chocolate. Se o bolo é mais importante que o chocolate aqui no caso, significa que as funções são o quê? São diferentes. E aí pega aqui comigo. O termo tem preposição. Na prova, pode ser que o avaliador até te perguntasse ou afirmasse que é um objeto indireto, só por ter o quê? Uma preposição. Só que aí, meu companheiro, você está vendo que está ligado a quê? Ao nome bolo, que é um substantivo concreto. Então, sintaticamente, a expressão de chocolate funciona como um adjunto adnominal. Então, tá vendo como a função é diferente? Nós temos um substantivo e a preposição está ligando o substantivo a um adjunto adnominal, que é a estrutura caracterizadora deste substantivo. Afinal de contas, é um valor adjetivo. Agora, quando eu digo comi bolo e chocolate, pega comigo. Eu tenho um verbo transitivo direto, beleza. Mas o que eu comi? Eu comi bolo
e também comi o quê? Chocolate. Então, as estruturas, não tem uma que é mais importante. As duas são importantes. Os dois elementos funcionam como núcleo de objetos diretos. Então, aqui no caso, como eu estou trabalhando com elementos de mesma função, eu não trabalho mais uma preposição. Eu trabalho, sim, uma conjunção. É uma conjunção aditiva aqui no caso. Agora, quando eu digo Maria e João casaram-se, mais uma vez, eu tenho alguém mais importante aqui? A Maria é mais importante que o João é mais importante que a Maria? Não. Eu tenho elementos de mesma função. No caso aqui, os dois são núcleos do sujeito. Eu tenho até um sujeito composto. E aí pensa comigo, este E está ligando elementos de mesma função. Então, mais uma vez, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma conjunção. Então, a conjunção, além de ligar orações, também vai ligar elementos de mesma função sintática. E a preposição vai ligar estruturas de funções diferentes. Agora, olha a última frase. Estudei e fui à praia. Aqui não tem como confundir. Nessas outras duas aqui, nós estávamos pegando a conjunção e ligando palavras. Então, de repente, o candidato poderia pensar assim, pode ser uma preposição, mas aqui no caso, nós temos um termo que está ligando duas orações, então não tem nem como confundir. É óbvio que aqui a gente tem uma conjunção aditiva. Tranquilo? Beleza? Agora, antes de começar a nossa brincadeira, vocês perceberam que o conhecimento prévio de uma preposição e de uma conjunção vai fazer toda a diferença. Então, se o aluno olha para o E e ele sabe que aquele E já é uma estrutura de conjunção e não uma preposição, jamais esse camarada vai se enrolar na prova. Ele não vai ficar precisando fazer toda esta análise. É claro que ter esse conhecimento, é de suma importância, mas ele precisa ter o acompanhamento básico. E como é que você faz isso? Em casa, meu companheiro. O concurseiro, ele tem que criar estratégias. E eu vou dar algumas estratégias aqui para vocês, beleza? Então, vem aqui comigo, Primeiro, preposição são 18 terminhos que você tem como gravar aí fácil. Você vai pegar uma folhinha de cartolina em casa, pelo menos na época do concurso, e vai colocar aí, preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, trás, sem, sobre, trás, trás. Isso aqui é uma brincadeirinha, tá? É um processo lúdico para a gente se divertir e gravar. Primeira coisa, você vai pegar um quadrinho e vai colocar isso num quadrinho, né? Uma folha de cartolina. Montou lá. Não é imprimir e colar, tem de transcrever, porque aí você já está automaticamente massificando. Isso aqui serve como uma musiquinha que a gente aprende lá no ensino fundamental. Eu, pelo menos, aprendi assim, com a música no ritmo de Escravos de Jó. Era assim, a, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás. Eu sei que parece ridículo, mas no final das contas ajuda bastante. Sabe por quê? Quantas vezes vários alunos perguntaram assim para mim, Sidney, depois da palavra perante, é obrigatório o uso da preposição a? A palavra perante perde a preposição a? Claro que não, porque a palavra perante já é o quê? Uma preposição. Então, gente, se você domina isso daqui, tudo fica muito mais tranquilo. Agora, aqui são 18 terminhos apenas, que a gente faz numa brincadeira de
musiquinha, coisa e tal, e fica muito fácil gravar. Agora, quando a gente fala da conjunção, são muitos termos. Ah, Sidney, mas eu aprendi que são apenas 14 termos. São 14 valores semânticos, mas dentro de cada valor semântico nós temos várias conjunções. Quer ver? Vou te mostrar aqui agora. Para você, em casa, gravar as conjunções, você precisa montar 2 quadrinhos de conjunções. Em um, você vai colocar as 5 conjunções coordenativas e no outro você vai colocar as 9 conjunções subordinativas adverbiais. E como eu falei a vocês, são 14 valores semânticos. Pega a adversativa, por exemplo, eu tenho mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Então, eu estou falando de quase 100 elementos e ninguém grava mais de 100 elementos de uma hora para outra. Então, o que você tem de fazer? Tem sim de pegar 2 folhinhas de cartolina, transcrever as conjunções aqui e colar na parede do quarto, da cozinha, da sala, seja onde for. Durante muito tempo, os alunos me mandavam um e-mail para eu disponibilizar um material de conjunções em que eles pudessem confiar. Porque a gente sabe, às vezes você entra na internet, mexe lá num blog e fala assim, pô, acho que eu não confio muito naquele material. Aí todo mundo mandava e-mail perguntando, tem como você mandar um material para mim? Durante muito tempo eu mandei. Só que aí não tem necessidade de fazer isso. Você, meu aluno, pode entrar no site sidconcursos.com.br, vá lá no meu site e na pasta documentos você vai clicar que hoje mesmo eu vou colocar esse material à sua disposição e vai ficar lá à disposição gratuitamente. Então, quero dar uma olhadinha no material de conjunções que o Sidney falou que tem lá. Entra, dá uma olhadinha e vira e mexe eu vou colocando alguma coisa gratuita ali, um simulado, alguma coisinha aí para vocês aproveitarem, tranquilo? Inclusive já tem um simuladinho lá do SESP que vocês podem fazer. Show? Tranquilo? Entra lá. Sidney, não tem o cadastro? Entra, faça o cadastro, não tem o menor problema, beleza? Então vem aqui comigo, Vamos voltar para a aula. Então, fiz isso daqui, já sei o quanto é importante, então eu vou cair para dentro, tá? Até mesmo porque isso daqui é a base de toda a argumentação na língua portuguesa. Afinal de contas, eu ouso dizer que a conjunção é a menina dos olhos da língua portuguesa. Se eu não sei conjunção, eu simplesmente não sei interpretar e não sei fazer redação. Eu preciso aprender. Detalhe, desses 14 valores aqui, 12 são individualizados e 2 são conjuntos, que é a verdadeira base da argumentação, que é a oposição. Gente, dentro da oposição, eu tenho a conjunção adversativa e eu tenho a conjunção concessiva. Qual é a diferença entre elas, já que ambas indicam oposição? A diferença é que a adversativa serve para enfatizar e a concessiva serve para minimizar. Diante da importância dos 14 termos, como essas duas aqui são as mais firmes para o valor da argumentação, acabam sendo as que mais caem na nossa prova. Não significa que sejam as únicas, mas são as que mais caem. Geralmente, quando uma prova realiza uma questão. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa
os PDFs e mais o Personal Coach. Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. De conjunção, a tendência de cobrar adversativa e concessiva é muito grande. Por quê? Porque a adversativa enfatiza e a concessiva minimiza. Sidney, o que significa? Se enfatiza, deixa um argumento forte. E se minimiza, deixa um argumento fraco. Vou fazer duas pequenas analogias para que vocês possam entender isso. Ó. Imagina você que está em casa, solteira, e eu digo que eu tenho um amigo para te apresentar. Aí você, no primeiro momento, pode até falar assim, poxa, Sidney, mas eu não conheço, como é que é? E aí, na hora que você me perguntar, eu vou dizer alguma coisa. Se eu falar que o camarada tem o corpinho do Brad Pitt no filme Troia, saradão, bonitão, você vai querer na hora, não é? Agora, meu amigo não é assim. O meu amigo, infelizmente, ele é feio. Aí você vai falar, pô, Sidney, mas eu já tô solteira há um tempão, vou querer um cara que é feio. Quero não, Sidney. Aí eu vou falar, opa, calma aí, não terminei. É feio, mas é rico. Aí você, Sidney, mas eu não sou interesseira. Mas olha só como é que já ficou interessante. E você há de concordar comigo que é melhor um feio rico que um feio pobre? É ou não é? Agora acompanha aqui comigo, agora sem brincadeira. Onde eu coloquei a conjunção adversativa a mais, eu enfatizei. E se eu enfatizo um lado, consequentemente, o que eu faço com o outro? Eu minimizo. Então não importa que ele é feio, importa que ele é rico e você vai pegar. Agora, eu poderia dizer que ele é rico, mas é feio. Aí você vai dizer, Sidney, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Eu aqui coloquei o mais do lado do feio. Consequentemente, eu minimizei o lado do rico. Então, tudo bem que ele é rico, mas ele é tão feio, horroroso, que não tem como pegar. Então, gente, vamos entender aqui agora, de vez em quando, eu até menciono esses aspectos em outras aulas, em outros assuntos, devido à importância tão grande que nós temos na conjunção. Quer ver? Quando a gente pega compreensão e interpretação de texto, a conjunção vai fazer a gente entender isso, porque a compreensão é aquilo que está dentro do texto, e a compreensão é aquilo que vai um pouquinho além do texto, ou seja, vai exigir um conhecimento de mundo seu. Agora, essas duas frases, elas são idênticas em relação à compreensão de texto, porque nas duas o meu amigo é feio e rico, nas duas. Agora, em relação à interpretação, o processo é diferente. Elas são frases diferentes, e o que te permite saber o seu conhecimento de mundo. Em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, tem sempre duas coisas. Quem fala, que é o emissor, e quem ouve, que é o receptor. Então, quando eu digo que o meu amigo é feio, mas é rico, eu estou falando em prol do meu amigo. Eu estou tentando convencer você, mulher, de ficar com o meu amigo. Agora, quando eu digo que o meu amigo é rico, mas é feio, por algum motivo eu estou argumentando contra o meu amigo. Eu estou tentando convencer você de não ficar com o meu amigo. Então, olha a importância da conjunção. Olha a importância. Eu até digo que se você domina isso daqui, você passa a dominar os meios de comunicação, porque a mídia manipula o povo assim. E a gente sempre percebe pelo caderno de economia. O jornal coloca lá no caderno de economia, os juros caíram, mas os preços continuam altos. Com certeza o jornal é contra o governo e te incita a ficar contra o governo. Porque você vai pensar, pô, os preços estão altos, passei o mês inteiro trabalhando, não consigo pagar minhas contas, você vai ficar puto. Contra quem? Contra o governo. Agora, se o jornal for a favor do governo, vai expor os mesmos dois fatos, ele só vai reescrever de forma diferente. Então ele vai colocar os preços continuam altos, mas os juros caíram. E é isso que vai ficar na tua cabeça. E aí você vai se sentir até tranquilo para poder comprar. E aí pensa comigo. Eu disse que os fatos continuam os mesmos, mas a reescrita é de forma diferente. Então, quando eu aprendo conjunção, eu não aprendo a responder apenas uma questão de coesão sequencial, apenas uma questão propriamente de conjunção. Ah, vou trocar uma por outra, vou manter o mesmo valor semântico. Não é isso. Você aprende questões de reescritura de frase, você aprende questão de classificação de oração, você aprende pontuação, sem contar que ninguém produz uma redação se não sabe conjunção. Então você tem de saber como é que você vai indicar causa, consequência, finalidade, conclusão.
toda a redação, o último parágrafo é obrigatoriamente um parágrafo de conclusão. E você precisa ter lá um elemento conclusivo como um portanto. Então, meus companheiros, isso é muito importante. Grave as conjunções. E aí, como eu falei a vocês, entra lá no site de concurso que o material estará lá para vocês, beleza? Então, vamos parar de brincadeira e vamos brincar aqui mais um pouquinho. Vamos brincar mais um pouquinho. Vamos começar agora a perceber o que é coordenação e o que é subordinação. Quando a gente pensa em coordenação e subordinação, é muito importante você entender quais são os processos que regem essas estruturas. Provavelmente na escola você aprendeu basicamente isso, que a coordenação é um elemento que está do lado do outro. Afinal de contas, são termos de mesma função. Então, eles são equiparados, eles são iguais. Eles não exercem, portanto, função em relação ao outro, porque eles são independentes. Agora, quando eu falo em subordinação, olha o termo que é militarizado. Eu tenho uma oração principal aqui em cima e uma oração subordinada aqui embaixo, dependendo de quem, para poder fazer sentido, dependendo da oração principal. Então, vamos começar a entender como é que é isso na prática. Quando eu falo de período simples, por exemplo, o que é um período simples? É um período que tem apenas um verbo. E a gente representa assim, ó, SVC, que você já está ligado que é o principal sistema linguístico na língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Agora, como eu só tenho um verbo, eu chamo de período simples ou de oração absoluta. Beleza? Agora, quando eu começo a falar de período composto, como a gente já viu, a gente tem o período composto por coordenação e por subordinação. E eu vou mostrar isso aqui agora na prática para vocês. Vamos lá. Se eu tenho período composto, eu tenho período composto por coordenação e eu tenho período composto por subordinação. O período por coordenação, eu vou representá-lo assim, ó. SVC barra SVC. Afinal de contas, eu teria ali duas orações coordenadas. Se elas são coordenadas, elas são equiparadas. Só que do primeiro lado, eu vou colocar a oração coordenada assindética. E aqui no segundo, ó, eu vou colocar a oração coordenada sindética. O que é isso, Sidney? Quando é assindética é que não tem síndeto, não tem conectivo, ou seja, não tem a conjunção. Sindética é aquela que tem um síndeto, tem um conectivo, ou seja, tem a conjunção. Aquelas famosas 5 conjunções. Tanto é que se eu pensar na questão da vírgula, você sabe que no período simples, a gente não separa o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento exigido por ele. Mas aqui, ó, eu posso colocar uma vírgula. Afinal de contas, são elementos de mesma função sintática. E você vai aprender que, basicamente, o E que indica a soma é o único que não vai poder ter a vírgula, até mesmo porque a gente aprende isso lá no período simples. Essa vírgula aqui é a chamada vírgula enumerativa, é aquela vírgula da listinha, em que você coloca assim, ó, fui à feira, comprei banana, vírgula, melancia, vírgula, abacate, vírgula. Se são elementos de mesma função sintática, eu separo através da vírgula, aqui é a mesma coisa. E quando eu finalizo a minha lista, eu não coloco um E? Comprei banana, melancia e morango. Eu coloco vírgula naquele E? Não, aqui é a mesma coisa. E daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês com mais calma. Agora, quando eu tenho oração subordinada, eu represento assim, ó, SV, aqui em cima eu coloco o complemento e dentro deste complemento eu coloco um outro sistema SVC. Porque dizer que uma coisa é subordinada à outra é a mesma coisa que falar que está o quê? Inserida. Então, um termo subordinado é um termo inserido. A oração subordinada ela está dentro da oração principal. Ela é o complemento da oração principal. É por isso que ela depende da principal para poder fazer sentido. E aqui na subordinação,
a gente sabe que tem a oração subordinada substantiva, a adjetiva e a adverbial. Beleza? Agora, qual é a diferença nas estruturas? Vocês vão entender isso agora, ó. Volta aqui comigo para o nosso slide, ó. Quando eu falo em coordenação, eu tenho uma estrutura fixa. Até escrever com a canetinha preta aqui, ó. Nós temos a estrutura fixa. E quando você fala de subordinação, nós temos uma estrutura móvel. Por que eu estou falando isso? Porque na escola, talvez você nem tenha aprendido como eu acabei de explicar aqui agora. Você deve ter aprendido que as orações coordenadas podem ser entendidas isoladamente. E isso não é tão verdade assim. Porque você olha para um termo e fala assim, caraca, eu sei que ela até é coordenada, mas para mim não faz o menor sentido. É ou não é? É assim. Você aprende que elas fazem sentido sozinhas. E não é assim que a banda toca. Agora, o que você aprende da subordinada? Que ela não faz sentido sozinha, não é? Agora, você vai entender o que é essa estrutura fixa. Até mesmo para você nunca confundir uma conjunção. Na estrutura fixa da coordenação, significa que primeiro você vai ter a oração coordenada assindética para depois ter a oração coordenada sindética. Então, na questão do posicionamento original, vai ser basicamente assim, a conjunção vai ficar no meio das orações. Afinal de contas, a conjunção serve para ligar orações. Então, é muito natural que você tenha a oração coordenada sindética, uma vírgula e logo após a vírgula, a conjunção. Agora, quando a gente fala que a subordinação é estrutura móvel, significa que eu vou poder ter a oração principal, depois a oração subordinada, mas a estrutura é o quê? Permutável. Então, eu vou poder fazer uma troca. Eu vou primeiro poder começar com a oração subordinada e depois colocar a oração o quê? Principal, porque é uma estrutura móvel. Acompanha aqui comigo, ó. Estudei, mas fui à praia. Que tipo de conjunção a gente tem aqui? A gente tem uma conjunção adversativa. O mais sozinho, ele sempre será adversativo. Sempre. Sempre. Então, se é uma conjunção adversativa, é uma conjunção coordenada. E se ela é uma conjunção coordenada, a estrutura é o quê? Fixa. Então, não dá, por exemplo, para eu dizer assim, ó, mas não fiz boa prova, estudei. Por quê? É impossível. Então, meu companheiro, aqui é impossível fazer uma troca. Agora aqui, ó, tá vendo que eu estou começando com a conjunção? Embora tenha estudado, não fiz boa prova, dá para eu poder fazer uma troca. Dá para eu dizer, não fiz boa prova, embora tenha estudado. E só o conhecimento das conjunções já te permite esse tipo de conexão. E isso vai facilitar a sua vida na hora de fazer uma questão de reescritura de frase. Porque reescritura de frase é isso. Como é que eu vou poder reescrever e manter o mesmo sentido? Como é que eu vou poder reescrever e alterar o sentido? Então aqui, ó, quando eu digo estudei, mas não fiz boa prova, o que eu enfatizei? Eu enfatizei o fato de não ter feito boa prova. Então, minimizei o quê? O estudo. Agora aqui, ó, embora tenha estudado, não fiz boa prova. Se eu coloquei a concessiva, eu minimizei o estudo e enfatizei o quê? O fato de não ter feito uma boa prova. Então, as duas frases, apesar de terem conectivos diferentes, porque na primeira eu coloquei uma conjunção adversativa e na segunda eu coloquei uma conjunção concessiva, semanticamente, interpretativamente, agora as duas são o quê? Iguais. Porque eu reescrevi de forma diferente, mas eu mantive o mesmo sentido. Ah, Sidney, mas na primeira você colocou uma conjunção adversativa, na segunda você colocou uma conjunção concessiva. Como é que você manteve o mesmo sentido? Ora, mantive. Porque a adversativa enfatiza o argumento ao qual ela faz parte. Consequentemente, minimizo o outro. E na concessiva, eu minimizo o argumento ao qual ela faz parte. E, consequentemente, eu enfatizo o outro. Então, se aqui, nas duas estruturas, o que ficou minimizado foi o estudo e o que ficou enfatizado foi o fato de não ter feito boa prova, as duas frases correspondem à mesma coisa. Beleza? Então, eu posso reescrever essa primeira assim, por exemplo. Agora aqui, ó. Choveu, porque chegou frente fria. Gente, acompanha comigo. Este porquê,
ele é causal. E como é que eu sei isso? A gente confunde muito causa e explicação. Porque no final das contas você começa a analisar e parece que é a mesma coisa. É ou não é verdade? Realmente parece. Agora, conceitualmente, pela tradição gramatical, a explicação ela se deve a um processo imperativo. E o que significa? Se tem ordem, eu tenho de justificar esta ordem. E como é que eu vou justificar? Explicando. Então, toda vez que tiver um modo imperativo, o porquê com certeza será explicativo. Agora, se não tiver, a grande possibilidade de ser um porquê causal. Então, quando eu digo choveu porque chegou frente fria, tem algum modo imperativo aqui? Não. Então, provavelmente tem causa e consequência. E aí, qual é a causa? É a frente fria. E a consequência? Choveu. Ah, estou começando a entender, Sidney. Então, a frente fria que está chegando é a causa para depois chover. É isso aí, meu companheiro. E aí, ó, veja, já que eu estou trabalhando uma conjunção subordinativa causal, como ela é móvel. Porque chegou frente fria, choveu. Agora vem aqui comigo. Não saia de casa, pois está chovendo. Este pois aqui agora, ó, ele é explicativo. E como é que eu sei isso? Porque este não saia de casa, ó, tem um modo imperativo. E se tem modo imperativo, eu tenho de justificar através de quê? Da explicação. E se é uma conjunção explicativa, ela tem estrutura fixa. Então, não posso simplesmente dizer, pois está chovendo, não sai de casa. Veja como é que é desconexo e como vai acabar ficando estranho. E é óbvio que a boa apresentação da estrutura é de suma importância para todos os aspectos, tanto prosódico como interpretativo. Então, pegar a coisa, então mais importante do que ficar pensando que eu vou entender isoladamente uma e que a outra eu não vou entender isoladamente, é você entender que a coordenação tem estrutura fixa e que a subordinação tem estrutura móvel. Pode ter certeza, isso vai te auxiliar diversas vezes. Detalhe, meu companheiro, não esqueça de gravar as conjunções não, porque até agora nós trabalhamos conjunções tranquilas, mas vai que cai uma bem esquisita. Se você gravou, você vai tirar de letra, tá? Vamos começar a brincar com outros aspectos. Aspecto muito interessante aqui agora, ó, aspecto da correlação. Você já deve ter estudado isso em algum momento. Agora a gente vai entender. O que é uma correlação? É uma estrutura de par. É quando um elemento se correlaciona a outro. Ou seja, é uma relação entre duas estruturas. E agora a gente vai entender quais são as conjunções que exigem estes fenômenos. Então vem aqui comigo, ó. Não só estudei, mas também fiz boa prova. Você vai lembrar que agora há pouco eu te disse que o mais sozinho, ele indica o quê? Sempre adversidade, sempre contraste, sempre oposição. Só que aqui, ó, não está o mais sozinho, está o mais também. Só que eu vou atentar para uma coisa. Pode ser que o avaliador seja muito esperto e ele coloque o mais também. Aí você pensa, matei que vai ser aditivo, porque eu estudei que esse mais também é diferente só do mais. Só que aí ele se liga. Ele é uma estrutura correlacionada ao não só. Então, ó, não só estudei, mas também fiz boa prova. Ou seja, além de ter estudado, também fiz boa prova. Estudei e fiz boa prova. Então aqui eu estou indicando soma, eu estou indicando acréscimo, é uma adição. Então aqui a gente tem uma estrutura aditiva. Mas vocês se ligaram que teve uma coisinha a mais, além do mas também? Teve o não só, mas também são estruturas correlacionadas. Até aí foi? Agora olha a próxima. Comi tanto que passei mal. Galera, este que, ele é tão importante, nós estudamos isso na aula de subordinação. Ele é tão importante porque ele vai, na verdade, encabeçar todas as orações subordinadas. Ele encabeça a oração subordinada substantiva, a adjetiva e a adverbial.
Quando ele encabeça a oração subordinada substantiva, quando ele funciona como conjunção integrante, quando ele encabeça a oração subordinada adjetiva, quando ele funciona como pronome relativo, e quando é que ele vai encabeçar a oração subordinada adverbial? Quando ele funcionar como uma conjunção subordinativa adverbial. Detalhe, nesta hora, o avaliador poderia te dar uma rasteira total, porque ele poderia cobrar as 9 conjunções subordinativas adverbiais, mas nunca fez isso. Ele sempre cobra uma conjunção consecutiva, o que facilita a nossa vida. Por quê? Porque tem uma estrutura correlacionada. Quando você lê lá na gramática sobre as conjunções, a gramática ela te diz o conceito e as principais conjunções, assim como eu vou fazer no materialzinho que você vai baixar lá no CID Concurso, beleza? Então, você pega a aditiva, ela vai dizer assim para você: indica acréscimo, soma, adição, principais, e, nem, como também, mas também. Estuda a adversativa, indica a diversidade, contraste, oposição, principais conjunções, mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Aí você vai lá para a conjunção consecutiva e você vai estudar assim, ó, indica consequência. Principal conjunção, o quê? Mas a própria gramática faz uma reflexão e diz que não é um elemento sozinho, que é um elemento correlacionado, ele tem um par, ele se liga a uma estrutura intensificadora, como tanto, tão, tal e tamanho. Então, toda vez que isso acontecer, eu com certeza terei uma relação de causa e consequência. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando: professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Onde é que estará a causa? A causa sempre do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do quê? Lembrando que causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre diante daquilo. Então aqui no caso, a causa é ter comido muito e a consequência de ter comido muito exageradamente. Acabei o quê? Passando mal. Então, meu companheiro, grave. Causa sempre do lado do intensificador e consequência do lado do quê? Até mesmo porque o CESP é danado para fazer isso aqui, ó, destacar só o que ou destacar a conjunção ao qual o que faz parte e perguntar qual é o valor semântico. E aí é óbvio que ele possa dizer que é causa. Aí o aluno vai ficar, poxa, realmente tem uma relação de causa e consequência, mas e aí? Qual é o certo? O certo é consequência, porque a causa sempre está lá do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do que. E para você nunca esquecer, ó, olha o que eu acabei de fazer aqui agora, ó, um T grandão, não é? Um tesão. Então, ó, onde tem tesão, tem consequência. Jamais esqueça isso. Dica para a língua portuguesa e para a vida, para não fazer besteira, tá? Então vem aqui comigo, ó. Olha mais uma estruturazinha aqui, ó. Maria é mais alta do que João. Meu companheiro, tá vendo essa estrutura aqui? Ela agora é uma estrutura de comparação. Maria é mais alta do que João. Então, eu estou dizendo que ela é mais alguma coisa do que o João. Só que aqui, neste aspecto, se liga só numa coisa. Quando eu pego este do que, isso é o mais importante. Porque na nossa prova, no CESP, quando a gente tem essa estrutura aqui, ele não se liga só no processo de comparação, não. Muito pelo contrário. Porque ele sabe que você já está ligado nesse processo de comparação. Ah, ela é mais alguma coisa do que, ó, a Maria é mais do que o João.
Beleza. Entendi a comparação. Ele vai trabalhar em cima disso aqui, ó, em cima deste do, em cima da preposição que a gente tem ali. Porque esta estrutura aqui, ó, o do, ele é facultativo. Eu vou botar até assim, ó. Este do que, ele indica comparação, mas o do, ele é facultativo. Então, eu posso dizer, Maria é mais alta que João. Não vai fazer a menor diferença para a estrutura. Então, fica ligado nisso, tá? Isso aqui que é o mais importante. O mais importante não é saber que ele vai aparecer para fazer uma estrutura de comparação atrelado a um outro momento, não, a um outro elemento. O mais importante é saber que este do, ele é facultativo. Então, tanto faz eu dizer que a Maria é mais alta do que o João, ou então que a Maria é mais alta que João. Tranquilo? Show? Então vamos lá. Agora a gente vai começar a brincar com as conjunções propriamente ditas. Só que é o seguinte, ao invés de fazermos como a gente faz na escola, em que a gente coloca a conjunção, fala o valor semântico e aí depois dá exemplo, como a gente já está bem crescidinho, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai analisar a frase, observar o valor semântico que ela tem e vamos dar as conjunções às quais elas fazem parte, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Almocei e saí. Não almocei nem saí. Então perceba o valor da soma aqui. Então, tanto e quanto nem são conjunções aditivas. Deixa eu botar preto que acho que fica melhor para você poder visualizar em casa, né? Então são conjunções aditivas. Então aqui, ó, aditivas. Foi? Beleza? Agora olha a próxima. Choveu, mas fui à praia e fiz dieta, porém não emagreci. Olha que tristeza. Quando coloca choveu, mas fui à praia, olha esse mais que serve para enfatizar. O mais é sempre um adversativo. Então aqui eu estou enfatizando aí da praia e estou minimizando a chuva. Caramba, a chuva não fez a menor diferença na minha vida. Eu fui à praia e me diverti. E quando eu coloco fiz dieta, porém não emagreci, o porém está enfatizando o fato de não ter emagrecido. Então a gente acaba minimizando a dieta, tá igual a mim. Né? Fiz dieta, mas não emagreci, continuo fofinho. Então aqui a gente está utilizando a conjunção adversativa. Detalhe, uma das que mais caem na prova de concurso público, não só no SESP, mas também nas outras bancas. Vamos continuar aqui nossa brincadeira, ó. Choveu, logo fiquei em casa e estudou muito, então foi aprovado. Perceba, nessas estruturas em que eu coloquei o logo e o então, se você já pegou a estrutura da conjunção para gravar, deve estar ligado que a gente aqui está trabalhando um valor de conclusão. Ó, choveu, logo fiquei em casa, portanto, fiquei em casa. É uma conclusão que o camarada chega. Pô, já que choveu, não tem por que eu sair. Então, ficarei em casa. Estudou muito. Pô, então se estudou muito, logo, portanto, foi aprovado. Então, foi aprovado. Então, aqui nós trabalhamos conjunções conclusivas. Olha a próxima. Fique em casa, pois já começou a chuva. E a outra, não fume, que faz mal à saúde. Lembra daquele conselho que eu dei? Indicou um processo imperativo, a gente tem que justificar essa ordem, afinal de contas a gente não está falando com cachorro, né? Até quando a gente fala com cachorro, tem que justificar para que ele possa entender. Então aqui a gente está trabalhando conjunções explicativas. Agora olha vem agora ou perderá a vez. E ora chora, ora ri. Galera, da mesma forma que a aditiva indica sempre uma soma, a adversativa é sempre uma oposição, a conclusiva é sempre um valor de conclusão, a explicativa é sempre uma justificativa, uma explicação, aqui nós trabalhamos com a alternativa, que indica alternância, indica escolha. Então, quando eu digo, vem agora ou perderá a vez, você tem a oportunidade de fazer uma escolha. Ou vai ou perde.
ora chora, ora sorri. Olha a questão da alternância. Então, aqui nós estamos trabalhando conjunções alternativas. São 5 apenas. E é tranquilo de gravar. Agora a gente vai ver como é que isso funciona de forma mais aprofundada, beleza? Acompanha aqui comigo, porque nós vamos trabalhar a questão da polissemia da conjunção. E diante desta polissemia da conjunção, nós vamos trabalhar outros aspectos também, como, por exemplo, a vírgula. Observa que agora a gente vai trabalhar o E. O E é a melhor conjunção que tem para um avaliador conseguir derrubar um candidato. Porque é óbvio que no primeiro momento a gente pensa apenas em conjunção aditiva, mas nem sempre será. Quando a gente pega aquelas conjunções, nós temos quase 100. Basicamente, uns 95% das conjunções mantêm o valor semântico. Isso significa que é muito importante realmente gravar. Porque você já deve ter escutado muito professor falando assim, você não precisa gravar as conjunções. Ali você tem de interpretá-las. É só interpretar. Pô, se 95 delas tem sempre o mesmo valor, você precisa mesmo ficar interpretando. Tem questão do CESP que você vai olhar apenas para a conjunção e já vai responder. Não vai precisar nem ler o texto, então você vai otimizar seu tempo. Agora, tem conjunção que altera o valor, e aí vai depender, óbvio, do contexto. Mas se você fizer uma leitura com calma, atenta, você vai perceber. Então acompanha aqui comigo, ó. Estudei e fui à praia, ou seja, além de ter estudado, também foi à praia. Então, este E aqui, ele indica soma. E neste caso, quando eu tenho o E que indica soma, eu não coloco o quê? A vírgula, por exemplo, não coloco. E por que eu não coloco? Porque eu estaria separando elementos de mesma função sintática. Então, gente, é por isso que eu não coloco. Já que o E indica soma, não tem como eu colocar a vírgula. Porque, olha só, quem estudou? Eu. E quem fui à praia? Eu também. Se eu botar uma vírgula aqui, eu vou separar, teoricamente, o sujeito do verbo. Beleza? Agora, estudei e não fiz boa prova. Meu companheiro, pensa comigo. Se eu estudei e não fiz boa prova, teve ou não teve uma oposição? Porque a oposição é isso. A oposição é a quebra da lógica. Quando eu faço algo e pela lógica vou por um determinado caminho e de repente do nada isso não acontece, a gente quebrou a lógica. Se eu estudo, é natural passar, não é? É natural eu conquistar uma boa nota, é natural eu conseguir o meu objetivo. Se eu estou estudando por um objetivo, que é passar numa prova, mas não fiz boa prova, então caramba, quebrou-se uma lógica. Então aqui a gente tem uma oposição. Este E, ele não é aditivo. Este E é um E adversativo. E aqui, ó, meu companheiro, vou te falar um negócio. Entra a vírgula. Afinal de contas, eu tenho uma estrutura adversativa, então entra ali uma vírgula obrigatória. Agora, siga este conselho e terá sucesso. Olha que bacana. Tá vendo que aqui tem uma estrutura imperativa? Se é uma estrutura imperativa, eu tenho de justificar através de quê? De uma explicação. Então, este E, ele é explicativo. E quando é que eu não coloco a vírgula? Quando o E indica soma. Só que aí, ó, vamos além um pouquinho. Vamos trabalhar mais um negocinho, tá? Trabalha aqui comigo, ó. Se eu boto assim, ó, João trabalha e estuda. João trabalha e José estuda. João estudou e não passou.
para nós trabalharmos logo todas as possibilidades de pegadinha. Quando eu coloco João trabalha e estuda, este E indica soma e é o mesmo sujeito das duas orações. Quem é que trabalha? O João. E quem é que estuda? O João. Então, neste caso, eu não posso separar através da vírgula. Afinal de contas, como eu disse a vocês, estarei separando o sujeito do verbo. Agora, quando eu digo João trabalha e José estuda, quem é que trabalha? O João. E quem é que estuda? O José. Neste caso aqui, ó, nós temos uma vírgula facultativa, tá? Fica ligado. Agora, quando eu digo João estudou e não passou, este E não é mais soma. Este E, ele indica oposição. Então, aqui, como eu disse a vocês, já no outro exemplo, entra uma vírgula obrigatória. Então, indicou soma, meu companheiro. Se o sujeito for o mesmo, não tem vírgula. E se os sujeitos forem diferentes, vírgula facultativa. Vamos para o próximo aqui agora, ó. Vamos brincar com outra estruturazinha aqui agora, que cai muito em provas, mas muito mesmo, que é o pois. Isso é fácil. Observa aqui, ó. Eu tenho o pois nesta primeira estrutura e nesta segunda aqui, ó. Vamos lá. Quando a gente brinca com este pois, a gente sabe que ele pode adquirir duas classificações. Ou ele é um pois explicativo, ou ele é um pois conclusivo. Quando é que o pois será explicativo? Quando ele estiver anteposto ao verbo. O que significa? Que ele estará antes do verbo. Aí você vai falar, pô, mas eu vi dois verbos na sentença. Que verbo que você está falando, Sidney? Antes do verbo ao qual a conjunção faz parte. Aí, se liga. Se é uma conjunção explicativa, primeiro vai aparecer a oração coordenada assindética, vai ter uma vírgula, a conjunção pois, e depois tudo que tem a ser dito na oração. Então, significa que a estrutura vai ser assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma vírgulazinha, o pois e o resto que está para ser escrito. Então, este pois, com certeza, ele é explicativo, ó. Trocou o shampoo, vírgula, pois o cabelo estava seco. Então, eu estou dando uma explicação. É o pois antes do verbo. Que verbo? Aqui, ó, o verbo estar. Mas, se ligou que apareceu a vírgula e logo após veio ele, e aí depois veio o resto a ser escrito? Agora, quando este pois está depois do verbo, ou ele aparece entre vírgulas, ele é sempre um pois conclusivo. É meio que o pois lá de Portugal. Então, coloca aqui, ó, precisava de ajuda, telefonou-me, pois. Não parece um pois de Portugal? E aí, ele foi deslocado. E ao ser deslocado, ele alterou o sentido. É o único termo que altera. Por exemplo, eu posso pegar um porém, e o porém ele pode aparecer entre vírgulas, ele vai continuar sendo adversativo. Agora, o pois entre vírgulas, ele sempre será o quê? Conclusivo. Eu poderia ter colocado, precisava de ajuda, entre vírgulas, telefonou-me, portanto, telefonou-me. Precisava de ajuda, telefonou-me, portanto. Então, quando eu tenho um pois conclusivo, ele pode, obviamente, ser substituído por um elemento conclusivo, como portanto. Então, ó, este pois aqui que está antes do verbo, ele é um pois explicativo. E este pois aqui que apareceu depois do verbo, ele é um pois conclusivo. Beleza? Anotou isso? Agora, trabalho que trabalho nesta empresa. Aqui no caso, este que aqui, ele é um que indica soma. Né? Trabalho, 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 que trabalho, que trabalho, que trabalho. Apesar de não ser muito comum, é um que aditivo. E agora, ó, ligue o ventilador que está calor. Se eu dei uma ordem, né, se eu trabalhei com modo imperativo, este que só pode ser explicativo. Então, matamos mais ou menos como é que funciona o processo, beleza? Conforme for aparecendo algo mais interessante, a gente vai trabalhar. Mas fica a dica, fica ligado nesse pois, porque é tranquilão, não é? Pois antes do verbo, explicativo. Pois depois do verbo, ou entre vírgulas,
conclusivo. Vamos fazer aqui um exercício de fixação antes de partir para as questões do CESP. Vamos comer Thiago Nunes, que estou morrendo de fome. Detalhe, não estou falando que eu vou comer o Thiago Nunes não, sou canibal não, tá, gente? Aqui é um vocativo, tá? Eu estou fazendo um convite ao Thiago Nunes, nosso excelente professor de matemática aí da casa, 2, né? Também tem o professor Jefferson Fiel, brilhante professor. Então acompanha aqui comigo, Vamos comer Thiago Nunes, que estou morrendo de fome. Tá vendo este quê? Acabamos de vê-lo agora. Se eu estou trabalhando no modo imperativo, eu preciso justificar. Então, o que aqui é um que explicativo. Olha a próxima frase. Alguns leram, no entanto, não entenderam. Então, se eu faço uma leitura, é óbvio que espera-se um entendimento. No entanto, porém, todavia, entretanto, contudo, não entenderam. Então, este, no entanto, ele é adversativo. Beleza? Agora, não fiques nervoso, Thiago, pois eu é que fiz os exercícios. Então, mais uma vez, se tem um modo imperativo e este pois aqui, ele está antes do verbo, observa, ele está depois de uma vírgula e não tem mais nada de vírgula depois dele, não está entre vírgulas. Isso faz com que ele fique antes do verbo da oração ao qual ele faz parte. Então, ele é um pois explicativo. Agora, olha que interessante a próxima frase. Rodrigo está nervoso. Necessita, pois, de calmante. Nosso excelentíssimo professor Rodrigo Belmonte, se bem que o cabeça está sempre tranquilo, ele nunca está nervoso, Rodrigo está nervoso, necessita, pois, de calmante. Então, o pois aqui, observem, ele está entre vírgulas. Se ele está entre vírgulas, ele com certeza é o quê? Conclusivo. Anotando? Olha a próxima. Cala-te, porque só dizes besteiras. Então, se eu estou trabalhando uma ordem, eu sempre preciso justificar, e este porquê, ele é um porquê explicativo. Agora, a vida é curta, por isso, aproveitemos cada momento. A estrutura, por isso, é uma estrutura conclusiva. Então, aqui, conclusiva. Afinal de contas, já que a vida é curta, né? Vamos aproveitar. Agora aqui, saia, porque você é execrável. Então, se eu dei uma ordem, este porquê com certeza é explicativo. Show de bola? Então, vamos fazer o seguinte, meu companheiro. Agora que a gente já viu a base das conjunções coordenativas e você deve ter percebido que não é nenhum bicho de 7 cabeças, vamos perceber como é que isso funciona agora na prática. Como é que as questões do CESP são trabalhadas em relação às conjunções coordenativas. Acompanha aqui comigo. Essa primeira questão, ela é uma questão sensacional. Sensacional, porque muitos alunos não enxergam, eles olham, pensam numa outra perspectiva e erram a questão. Essa questão tem uma incidência enorme de erro, mas enorme, 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 e eu hoje vou fazer você entender. Vem aqui comigo, Entenda o cálculo do IDH municipal. A intenção é entender o cálculo do IDH municipal. Então, vamos lá. O Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, foi criado para medir o nível de desenvolvimento humano dos países a partir de indicadores de educação, alfabetização e taxa de matrícula. Longevidade, expectativa de vida ao nascer e renda, PIB per capita, né? Ou seja, por cabeça, mas também é utilizado para aferir o nível de desenvolvimento humano de municípios. Então, criado para países, mas também faz o quê? Município. Aí, olha o comando da questão. De acordo, vou até apagar aqui, de acordo com as informações do texto ao lado, né, no caso, aqui pelo slide ficou acima, entenda o cálculo do IDH municipal e, considerando o tema por ele focalizado,
julgue os itens que se seguem. Aí tem aqui, ó, a ideia adversativa da conjunção mais se estabelece entre países e municípios. Aí o aluno olha e fala assim, não, Sidney, não tem ideia de adversidade, tem ideia de adição. O aluno pensa isso, então acha que a questão está o quê? Errada. Por quê? Porque apareceu a estrutura mais também. Só que aí você lembra que eu te disse que esse mais também é uma estrutura correlacionada ao elemento não só estuda, mas também trabalha? Apareceu um não só aqui? Não, não apareceu. E aí se liga só, eu posso pegar esse mais e trocar pela palavra porém. O índice de desenvolvimento humano foi criado para medir o nível de desenvolvimento humano dos países. Foi criado para isso. Porém, também é utilizado para municípios. Mas também é utilizado para municípios. Então, eu tive uma quebra de lógica. Por isso que trabalhou a oposição. Porque foi criado para quê? Foi criado para países, mas fizeram também com os municípios. Então, aqui tem sim ideia de adversidade. Afinal de contas, foi criado para país, mas acabou sendo criado também para o município. E aí fica ligado. Mas também, para ser uma soma, tem de ter um elemento correlacionado que é o não só, beleza? Não só estuda, mas também trabalha. Show? Então, primeira questão, pode anotar aí, ó. Primeira questão está certa, sem sombra de dúvidas, beleza? Agora, vamos para a segunda questão. Segunda questão está assim, ó. O segundo passo para se entender o conceito é que as pessoas que serão digitalmente incluídas precisam ter o que fazer com seus computadores conectados ou com suas mídias digitais. Se não tiverem, serão como aqueles que aprendem a ler e escrever o alfabeto, mas não encontram oportunidades para usá-lo com frequência. Portanto, inclusão digital significa criar oportunidades para que os aprendizados feitos a partir dos suportes técnicos digitais possam ser empregados no cotidiano da vida e do trabalho. Aí olha o comando da questão. A substituição de portanto, que é uma conjunção conclusiva, por porém, que é adversativa, não alteraria o sentido do período em que se insere, nem a função sintática da oração por ele iniciada. Meu companheiro, não tem o menor cabimento. É impossível você trocar um elemento conclusivo por um elemento adversativo. Então, questão 2, questão errada. Vamos para a questão 3. Não quero parodiar filósofos. Não quero imitar Descartes, mas creio que hoje devemos dizer: eu estou no mercado, logo existo. E é uma verdade, né? Uma outra forma de parodiar Descartes, sem subverter o sentido original do enunciado destacado, é: estou no mercado, posto que existo. Galera, sem subverter o enunciado, significa que vai manter o mesmo enunciado. Se eu coloco um logo, o logo é o quê? Ele é conclusivo. Então, já que eu não quero subverter, já que eu quero manter o mesmo sentido, eu teria de colocar uma estrutura o quê? Conclusiva. E a expressão posto que, ela é concessiva. Então, caramba, não tem como, não é? Então, a questão 3, mais uma vez, também o quê? Errada. Vamos para a quarta questão. Vamos lá. Estão vendo? O texto é grande, mas só o conhecimento da conjunção já resolve quase todo o processo. Então, vem aqui comigo, ó. O dinheiro, mercadoria universal por excelência, produz uma nova metafísica da vida humana. Alguns salários são irrecusáveis.
Portanto, certas ofertas, partindo de multinacionais capazes de concentrar capital suficiente para efetuá-las, selam o destino da vítima, assim como os desígnios de Deus determinaram o sacrifício do filho de Abraão. Dado seu sentido explicativo, a conjunção, portanto, poderia ser substituída pelo conector porquanto, sem prejuízo da coerência do texto. Aí você pensa, caramba, dá, não dá? Já que a natureza é explicativa, aí pensa comigo, o portanto por acaso tem natureza explicativa? O portanto tem natureza conclusiva. Já começa aí o erro. Então, se o portanto é conclusivo, ele não pode ser substituído pelo porquanto, que é explicativo. O erro está em dizer que o valor de portanto é explicativo, beleza? Então, questão 4 também errada. Vamos para a questão 5. Acompanhe aqui comigo, ó. Esses organismos quebram alguns compostos diretamente em dióxido de carbono, CO2, mas outros produtos químicos permanecem no meio ambiente por anos, absolutamente intocados. O conector mais introduz no período uma oração de sentido explicativo. Meu Deus, não! O mais, ele é sempre o quê? Adversativo. Então, já matei que a 5 também está o quê? Errada. Vamos para 6. Acompanha aí comigo, ó. Só assim o Brasil poderá sair da situação paradoxal em que se encontra. As empresas precisam ampliar seus quadros de trabalhadores. Só assim o Brasil poderá sair da situação paradoxal em que se encontra. As empresas precisam ampliar seus quadros de trabalhadores. A palavra mais pode, sem prejuízo para as informações do texto, ser substituída por qualquer um dos seguintes: porém, entretanto, no entanto e todavia. Então vamos lá, ó. Cadê? Só assim o Brasil poderá sair da situação paradoxal em que se encontra. As empresas precisam ampliar seus trabalhadores. Gente, desculpa, mas a questão na hora que eu copiei duplicou e não saiu mais. Mas eu resolvo aqui a questão contigo, ó. Na hora que ele diz a palavra mais pode, sem prejuízo para as informações do texto, ser substituída por qualquer um dos elementos seguintes. Se o mais é adversativo, o porém também é adversativo? É. O entretanto também é adversativo? É. O no entanto também é adversativo? É. O todavia também é adversativo? É. Então, por mais que o texto não esteja aqui na íntegra, a gente resolve a questão. Isso é para você ver como a conjunção simplesmente é fácil depois que a gente grava. Então, se o mais é adversativo e todos os outros são adversativos, é óbvio que eu posso fazer a substituição. Então, a questão 6, ela está correta. Só pelo comando. Ah, mas Sidney, mas e o texto? Não importa. Gravei a conjunção, eu resolvo. Agora vem aqui comigo, ó. 7. 7 está aqui tranquilinha e vamos ficar ligados nela, ó. Está aqui. Ora, foi a lembrança do último castigo que me levou naquela manhã para o colégio. Não era um menino de virtudes. A interjeição ora poderia ser substituída sem provocar alterações sintático-semânticas no texto pela conjunção portanto. Então vamos lá. Primeiro, se é o ora conjunção, ele seria uma alternativa. Já não daria para trocar pelo portanto conjunção conclusiva. Aqui nem é o ora conjunção alternativa, é o ora interjeição. Então, caramba, a interjeição é uma estrutura que serve apenas para expressar sentimentos. Ora, então, não dá, é impossível a troca. Então, aqui, ó, questão 7, errada. Vamos para a questão 8. Questão 8, ó, é para ficar ligadinho, hein? Questão 8 é chatinha, ó.
A medida que foi acompanhada por países fora do cartel não conseguiu, no entanto, segurar o preço da commodity, que caiu abaixo de 40 milhões, né? De 40 milhões. Eu acho que era 40 milhões, não sei, né? Ou bilhões, sei lá. O termo, no entanto, pode, sem prejuízo para a correção gramatical do período e sem alteração das informações originais, ser substituído por qualquer um dos seguintes, né? Normalmente, quando ele faz isso, ou ele coloca todos com o mesmo valor, ou ele vai colocar os dois primeiros com o mesmo valor e depois vai começar a alterar para tentar te ludibriar. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Se ele disse que dá para trocar o no entanto pelo porém, dá, porque o no entanto é adversativo, porém também. O contudo também é adversativo, então também dá para trocar. Agora, o conquanto, ele é concessivo, então já não dá para trocar, querendo manter a mesma ideia. Mas não é oposição? Os dois, tanto a adversativa quanto a concessiva, não indicam oposição? Indicam, mas aí você já viu comigo, ó. A adversativa enfatiza o argumento e a concessiva minimiza, então é óbvio que tem alteração. E o contanto que é condicional, então é impossível. Questão 8, questão errada, tranquilo? Então vamos lá, vamos para a questão 9. Questão 9 está assim, meu companheiro e minha companheira. É preciso, portanto, que o espírito da Blitz na Avenida Paulista seja entendido para toda a cidade. A palavra, portanto, estabelece relação de condição entre segmentos do texto. Olha, portanto, caindo para caramba, né? Não, né, gente? Portanto, não é condição. Portanto, é conclusão. Então, mais uma vez, questão 9, errada. E aí agora, nossa 10ª e última questão. Vamos ver o que nos espera. Com o deslocamento da conjunção pois para o início da oração, aí tem escrevi, pois, entre vírgulas, toda a minha vida, poemas, narrativas, contos, tratados, ensaios, com os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, preservam-se o sentido original do texto. Galera, o negócio é o seguinte. O pois aqui, ele está entre vírgulas. Ele é um pois conclusivo. Aí a questão diz que a gente vai jogar para o início da oração. Um pois que aparece no início de uma oração, ele é um pois explicativo, porque ele vai aparecer antes do verbo. O pois que fica entre vírgulas, que é um pois deslocado, ou então um pois que está depois do verbo, ele obrigatoriamente está o quê? Depois do verbo. Então, ó, escrevi, pois, toda a minha vida poemas, narrativas, contos, tratados e ensaios. Aqui é uma questão adaptada. Não coloquei nem o texto todo, porque não precisa. Se eu vou jogar esse pois para o início da oração, se ele está no início, é óbvio que ele está o quê? Antes do verbo. Então, se ele está antes do verbo, ele é um pois explicativo. Então, se eu mudei de um pois conclusivo para um pois explicativo, é impossível que eu mantenha o sentido original do texto. Então, aqui, mais uma vez, questão errada. Então, questão 10, questão errada. Ligado aí? Tranquilo? Então, só para finalizar, para ficar bonito, uma mensagenzinha aí, ó, pode observar. Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Ayrton Senna. Na verdade, isso vale para o concurso e vale para a vida, não é verdade? Então, a gente tem de aprender que quando acha que está lá no fundo do poço, né, lá no fundo do poço, sempre dá para ir adiante. E quando a gente acha que está bem, sempre dá para melhorar um pouquinho mais. Se a gente melhorar todo dia 1%, a gente sempre vai se tornando uma pessoa melhor. Agora, se eu acomodar, já era, né? Então, meu companheiro, é isso. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Dá uma avaliada aí na aula, que é sempre importante, né?
até mesmo porque nem sempre a gente agrada a gregos e troianos, mas o objetivo é sempre o melhor de todos, é sempre trazer um pouquinho de mais conhecimento para o aluno, sempre dar o mapa da mina. E como eu falei a você, se você quiser um pouquinho mais de material, quiser as conjunções, vá lá ao cidconcurso.com.br, no menu documentos, que você vai conseguir este material, que é um material bacana, tranquilo para você poder estudar. Beleza? Então fica com Deus, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro, e essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês, que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo, e o primeiro programa, programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá